14, no número 15. E daí só assim a gente consegue compreender essa devoção à Nossa Senhora. Porque senão, do contrário, a gente pode cair num pensamento protestantizado. Tem gente que de repente pode começar a pensar como os protestantes, de forma negativa a respeito de Nossa Senhora, ou pode também, de repente, como católico, não ter um discernimento real do que é a devoção à Santíssima Virgem Maria. E a gente pode se complicar. Então diz assim o número 14 do tratado. São Luís Grion vai dizer assim: confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. É uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Então Nossa Senhora é uma criatura. Ela não é deusa, ela não é divina, certo? A gente precisa ter isso muito claro na nossa vida. Porém, ele vai dizer, comparada, portanto, à majestade divina, ela é menos que um átomo. É antes um nada, pois que só ele é aquele que é. Êxodo 3, versículo 14. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem Maria para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Aqui a gente compreende a devoção à Santíssima Virgem Maria. Para a gente não ir nem para um extremo e nem para o outro. A gente pode de repente ir para um extremo, até mesmo involuntariamente, e divinizar a Santíssima Virgem Maria. Do outro lado, a gente pode ir para um extremo e blasfemar contra a Santíssima Virgem Maria. Ela não é nada, é uma mulher qualquer. Ela é isso, é aquilo outro. Ou, como alguns têm a ousadia de blasfemar, dizendo: a Maria dos católicos é um demônio. Ou pegar uma imagem sacra da Santíssima Virgem Maria e chutar, como fez aquele pastor protestante da igreja, ou melhor, da seita universal do Reino de Deus. Não sei se vocês lembram, aquele fato ficou muito conhecido, né? Então a gente não pode ir para nenhum dos extremos. Só que ele vai dizer aqui que a Santíssima Virgem Maria é um átomo ou um nada, comparada, veja, comparada, portanto, à majestade infinita. Ela é menos que um átomo, comparada a Deus. Comparada a Deus. Durante o tratado, a leitura do tratado, vocês vão tomar conhecimento de que Nossa Senhora, comparada a Deus, ela é um nada, um átomo, uma mera criatura. Porém, comparada a toda e qualquer criatura, ela está acima de todas elas, acima de todos os anjos, acima de todos os santos, acima de todos nós. Por quê? Porque ela é mestra em quem se humilhar será exaltado, será elevado. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O anjo disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Como se fará isso? O anjo explica: a sombra do Altíssimo te cobrirá. O que é que Nossa Senhora diz para o anjo? Eis aqui. A serva tem uma conotação ainda que não chega ao que é de verdade. Ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. E esse escrava do Senhor, um senhor, ele tinha poder ou não tinha poder sobre a vida do servo, do escravo? Tinha. Então Nossa Senhora diz assim: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela se humilha a ponto de dizer que não é serva, que não é amiga,
ela diz que é escrava, ou seja, não tenho vontade própria. A minha vontade é a tua vontade, por isso faça-se em mim segundo a tua vontade. Aqui começa, vamos dizer assim, que uma abertura daquilo que é a devoção à Santíssima Virgem Maria. A essa mulher que o inferno treme diante dela. Por quê? Qual é o pecado de Satanás? Isaías 14 e Ezequiel 28. Ou é Isaías 28 e Ezequiel 14. Mas lá vai dizer assim. Satanás diz: eis que eu subirei ao mais alto dos céus e colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é o que Satanás diz. Por quê? Um anjo de luz que tem o pecado por excelência, né? Quando eu digo por excelência, no sentido de dizer que é o pecado dele, de fato, pessoal. É o pecado da soberba, do orgulho, da prepotência. Ele queria ser como Deus. Por isso que ele vai dizer a Adão e Eva: é verdade que o Senhor proibiu vocês de comer de todos os frutos do jardim? Aí Eva vai cair na tolice de conversar com ele e vai dizer assim: não, a gente pode comer dos frutos, a gente só não pode comer da árvore que está no centro do jardim. E o Senhor Deus disse que se a gente tocar nela, a gente morrerá. O que é que ele diz? Ele apresenta para Eva o desejo próprio dele. Não, vocês não morrerão, mas no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus. Mateus capítulo 4. Jesus é batizado, o Espírito do Senhor leva Jesus ao deserto para ser tentado. E Satanás se aproxima dele, tem fome, transforma a pedra em pão. Segunda tentação. Está vendo todos esses reinos aqui da terra? Me pertence. Mentiroso, não tem nada. Se tu, olha, a criatura dizendo para o Criador: se tu se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Então ele quer ser Deus, ele quer ser adorado. E por isso ele treme diante desta mulher, que São Luís fala no tratado e em quase todos os seus livros. A humilde por excelência. O Senhor olhou do céu para a terra e viu uma virgem humilde, um jardim fechado que não tinha sido tocado por ninguém. E essa virgem, aquela que os profetas vão dizer que é a excelente, a filha de Israel, aquela que é perfeita, e o Senhor olha para ela e diz: é aquela ali. E é por isso que Satanás treme diante dela. É por isso que Satanás tem ódio dela. E ele tem tanto ódio, e esse ódio que ele tem nasce no seu coração, mas o Senhor declara naquilo que é chamado de proto-evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor fala com Eva, fala com Adão e depois se dirige à serpente. A antiga serpente, Satanás, Lucifer, diabo, o dragão. O Senhor se dirige para ele e diz: eis que eu porei um ódio, uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali é chamado de proto-evangelho. Então tem esse ódio, não da parte da mulher, mas da parte daquele que é tenebroso, que vive no obscurantismo desde sempre, porque é mentiroso desde o começo, o Senhor diz. Não sabe falar outra coisa a não ser mentira. E ele tem esse ódio, e esse ódio perdura de geração em gerações, de geração a geração. E no livro do Apocalipse é dito, Apocalipse capítulo 12: eis que apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma cabeça de 12 coroas, uma coroa com 12 estrelas, uma coroa com 12 estrelas, representando os apóstolos, representando os patriarcas, os filhos de Jacó, que formavam o povo da antiga aliança. E aí vai dizendo, e diz que ela estava grávida para dar à luz. E o dragão, a antiga serpente, se colocou diante dela, a fim de devorar o seu filho logo quando ele nascesse. Mas diz que o Senhor deu a ela asa de águias. Lembra Isaías?
Aqueles que confiam no Senhor receberão asas de águia, correrão, né? Percorrerão grandes distâncias, mas não se fadigarão, não se cansarão, porque o Senhor dará a ele asas de águia. O Senhor deu a ela asas de águia, e ela foi para o deserto. E no deserto foi alimentada por um tempo, metade de um tempo, e assim sucessivamente. Aí diz assim: mas o dragão, não tocando na mulher, declarou guerra aos seus descendentes. Os filhos da mulher, os filhos da serpente. Eis que porei um ódio, uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Se você é descendente de Nossa Senhora, tem alguém que te odeia. Tem alguém que já declarou guerra a você faz muito tempo. Muito e muito tempo. Só que às vezes as pessoas não percebem isso. Existe uma geração, ou melhor, existe nas gerações um povo que vai chamá-la de bendita. E outros que vão dizer que era uma mulher qualquer, que era um demônio. Isabel, cheia do Espírito Santo, disse: de onde me vem a honra que a mãe do meu Salvador me venha visitar? Aí Maria vai dizer, né? Doravante, todas as gerações, com exceção dos protestantes, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim grandes coisas, porque santo é o seu nome, o seu braço é poderoso, e ele me fez grandes coisas, e todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Aquele que não proclama a Santíssima Virgem Maria como bem-aventurada, não faz parte da descendência dela. Alguém pode dizer: a mãe de todos os viventes é Eva, na ordem natural, como ser humano, no sentido de que nós temos um descendente, né? Um ancestral comum, Adão e Eva, na ordem natural. Mas na ordem da graça, a Santíssima Virgem Maria é mãe de todos os viventes, até mesmo daqueles que blasfemam contra ela. Eles rejeitam a sua maternidade, mas ela não rejeita ser mãe. São João capítulo 19, versículo 26 e 27. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Daquela hora em diante, o discípulo, não diz o nome, é João, a gente sabe, o discípulo amado, mas não diz o nome, para dizer assim: daquela hora em diante, Lindomar levou ela para a sua casa. Teu nome? Jéssica levou ela para a sua casa. Janaína levou ela para a sua casa. E bem-aventurada é a casa que a Santíssima Virgem Maria habita, porque ela está atenta. Se faltar o vinho, ela vai dizer: faça tudo o que ele disser, e um vinho novo será realizado, será transformado. Só entende isso quem se humilha diante do Senhor. Quem não se humilha não consegue entender. E ela está atenta a qualquer cilada do demônio, porque ela descobre a cilada. Ela está atenta a qualquer cilada do demônio, porque ela tem um olhar atento, um olhar atentíssimo. O livro do Cântico dos Cânticos fala do amor entre Deus e o seu povo, ou entre Jesus e a igreja, mas também fala do amor de Jesus para com a sua mãe. E lá no Cântico dos Cantos vai dizer assim: quem é essa que avança como um exército em ordem de batalha? É a Santíssima Virgem Maria. Então, quem é esse que escreveu o tratado? É São Luís. Então, São Luís Maria Grion de Montfort é presbítero, ou seja, padre, fundador da Companhia de Maria. Eu vou ler algumas coisas aqui, porque para falar da vida dele, não tem como a gente falar sem pegar alguns pontos, porque é muito amplo, né? Então diz assim: a espiritualidade de São Luís. Eu não acho que uma pessoa, diz São Luís, eu não acho que uma pessoa possa ter uma união íntima com Nosso Senhor
e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, se não tiver uma grandíssima união com a Santíssima Virgem Maria. Eis o fundamento da espiritualidade de São Luís Maria Grion de Montfort. É impossível alguém ser de Deus sem ser de Maria. Ah, Denis, você está dizendo que tu é católico. É impossível. A história da salvação na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, deixa isso claro. É impossível. Então São Luís tem vamos dizer assim, que a sua espiritualidade é cristocêntrica, mas ela passa pelas mãos de Nossa Senhora. Ela passa pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. São Luís vai dizer no tratado que nós somos escravos de Deus. E muitas vezes ele faz uma analogia, ele diz: se um escravo encontra o seu rei andando em algum momento, em alguma área do seu reino, um escravo pega uma maçã e vai levar para aquele rei, provavelmente aquele escravo poderá ser impedido de chegar perto do rei, de se aproximar do rei. Ainda que ele se aproxime, o rei talvez não receba aquela maçã, outra pessoa irá receber. E São Luís vai dizer assim: mas se a rainha pegar a maçã daquele servo, higienizar, lavar, colocar numa bandeja de ouro e entrar nos aposentos do rei, a rainha, e apresentar para ele: meu rei, aqui está uma maçã. O rei não vai nem pensar de onde pode ter vindo aquela maçã. Ele receberá automaticamente e de muito bom grado. São Luís vai dizer que assim somos nós, escravos do Senhor. E quando nós queremos nos aproximar dele, nós nos aproximamos também por meio de Nossa Senhora. Aí alguém diz assim: não, Deus, a gente não é escravo. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer assim: aquele que era livre, homem livre, quando foi chamado, se torna escravo do Senhor. E aquele que era escravo, quando é chamado pelo Senhor, se torna livre. Parece contraditório, mas ele quer dizer o seguinte: quando nós achamos que nós somos livres, na verdade nós somos escravos. Escravos do vício, escravo do pecado, escravo de Satanás. E quando nós, escravos, nos aproximamos do Senhor e recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos escravos de Cristo. E passamos a dizer que Ele tem o senhorio da nossa vida. E a nossa vida passa a ser conduzida pela Sua palavra. Eu não faço de mim o que quero. Tem um cantor do mundo aí que diz, faço de mim o que quero, faço o que quero em mim. Pode dar errado, não sei o quê, mas ninguém tem nada a ver com isso, ele vai dizer, Tem outro que diz, se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Pago tudo o que consumo com o suor do meu emprego. É escravo. É escravo. E quando é chamado, se torna livre do pecado e de Satanás, porque Jesus nos liberta, mas nós nos tornamos escravos de Cristo. E escravos por amor. Escravo por amor. Então, toda a nossa perfeição, escreveu São Luís, consiste em ser conforme ou unidos e consagrados a Jesus. Imitar Maria quer dizer seguir a criatura mais conforme a Jesus. Ela é a forma Dei, ou seja, ela é a forma de Deus. Se nós queremos nos configurarmos, nos tornarmos semelhantes a Jesus, nós precisamos passar pela forma de Maria, porque ela é a mais perfeita das criaturas, ela é aquela que tem a sua vontade mais alinhada à vontade do seu filho. Por isso ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, fazei tudo o que ele vos disser, porque ela não sabe fazer outra coisa a não ser aquilo que ele quer, e nós precisamos nos aproximar dela. Ela é a forma de Deus. São Luís vai dizer isso no tratado. Quando a gente se aproxima de Maria, a gente resgata por meio de Nossa Senhora a imagem, e não somente a imagem, mas a semelhança que Deus fez de nós, a exemplo dele mesmo. Então ele continua. São Luís Maria Grion de Montfort
É o segundo de 18 filhos. Nasceu no dia 31 de janeiro de 1673, em Montfort, em uma família da Bretanha profundamente católica. Ali viveu apenas poucas semanas, após ter recebido o batismo, um dia depois do seu nascimento. Nasceu no dia 31 de janeiro, no dia 1º de fevereiro foi batizado. Os santos, as famílias católicas, não demoravam para batizar seus filhos. Hoje, por causa do protestantismo, vão dizer: para que batizar criança? Criança não tem pecado? Criança não tem fé? Criança não tem entendimento? Só que Deus não muda no seu modo de agir. Na antiga aliança, qual foi a aliança que ele fez com Abraão? Abraão, todo menino que nascer na tua casa, com 8 dias de nascido, deve ser levado ao templo e deve ser circuncidado. Se não for, não fará parte do meu povo. Pergunta se Abraão disse ao Senhor: Senhor, mas o menino não tem entendimento? O menino não tem pecado? O menino ainda não tem fé? Para que eu vou levar ele para o templo para circuncidar? São João Batista foi circuncidado com 8 dias de nascido. Jesus, com 8 dias de nascido, foi circuncidado. A Santíssima Virgem Maria levou Jesus ao templo para ser circuncidado. Então, não tem pecado? Será? Salmo 50, versículo 7, diz Davi: eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe me concebeu no pecado. São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, vai dizer que todo aquele que nasce no pecado. São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, vai dizer: por um só homem entrou o pecado no mundo, e todos os homens pecaram com ele. Predisposição à vida interior, São Luís. Apesar das dificuldades econômicas, aos 12 anos frequentou o colégio jesuíta de São Tomás Becket, em Rennes. A seguir, transferiu-se para Paris, onde entrou para o seminário de São Sulpício e estudou na Universidade Sorbonne. Essa universidade é conhecida como o Templo da Sabedoria. Uma universidade em Paris muito importante. Ele estudou lá. Com 27 anos, em 5 de julho de 1700, dia de Pentecostes, foi ordenado sacerdote, presbítero da igreja. Algumas testemunhas narram que ele permaneceu o dia inteiro em adoração como um anjo diante do altar. Recebeu a ordenação e, em ação de graças a Deus por essa grande graça, passou o dia inteiro em adoração. Quanto tempo a gente passa em adoração a Jesus? Quanto tempo a gente se coloca diante do Santíssimo Sacramento? Ou até mesmo, quanto tempo a gente se coloca diante de Deus na nossa casa? Disse Jesus: se tu queres orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai que está no segredo vê tudo o que está no segredo e te recompensará. Esse quarto não é aqui você entrar nesse quarto e fechar essa porta somente, mas é o teu coração. Entra em ti mesmo, né? Tem um bispo que é muito caro para mim, que foi embora na pandemia, Dom Henrique Soares da Costa. Ele vai dizer que quem quer se encontrar em Deus, mergulha em si mesmo para encontrar-se com Deus. Só quem tem vida interior consegue encontrar Jesus. Só quem tem vida de oração consegue encontrar Jesus. São João Bosco vai dizer que quem reza, se eu não me engano é ele, se salva. Quem não reza se condena. Quem não reza se condena. Defesa da verdade diante da heresia jansenista. São Luís viveu ali por volta do ano 1600 e pouco. A revolta protestante
foi por volta do ano 1517. E ali os protestantes atacaram a igreja fortemente. E não é somente assim com palavras feitas nos dias de hoje, não. Pessoas eram mortas, pessoas eram assassinadas. Se vocês procurar aqui no Rio Grande do Norte, bota na internet assim, mártires de Uruaçu e tem outra cidade, aqui no Rio Grande do Norte. Você vai ver a história lá. Os calvinistas protestantes holandeses que vieram para o Brasil mataram vários mártires dentro da missa. O coração do padre foi arrancado pelas costas, ele vivo com uma adaga, pelos protestantes, aqui no Brasil. Então, São Luís, essa heresia jansenista, é de um bispo, né? Jânios, se eu não me engano o nome dele, agora fugiu da memória, mas a partir do nome dele surge essa heresia jansenista, os jansenistas, ou jansenismo. O que é isso? Ele pegou os tratados sobre a graça de Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, e interpretou de forma errada, porque Santo Agostinho vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e ele vai interpretar que Santo Agostinho vai falar também de uma eleição, os eleitos de Deus, e a igreja também fala sobre isso. O apóstolo São Pedro vai dizer que a presciência de Deus, que conhece tudo anteriormente, elegeu alguns para a salvação. E esses que foram eleitos mediante a fé. Ou seja, não é que Deus escolheu alguns para ser salvo. A heresia jansenista vai dizer aquilo que Calvino dizia, que Deus tinha predestinado, vamos supor, eles 4 aqui para ser salvo, e os demais foram predestinados ao inferno. E não dependia de nada mais, somente dessa eleição de Deus. Esses aqui seriam salvos e os outros iriam para o inferno. E isso Calvino também tira, deturpando ou entendendo mal as obras de Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho escreveu essas obras falando da graça para combater Pelágio, um monge do 4º século. Pelágio dizia que o homem não sofreu nada com o pecado original. O pecado de Adão e Eva não atingiu o ser humano. A igreja diz que atingiu. A gente ficou com a concupiscência, uma inclinação para o mal, para o pecado. Aí Pelágio vai dizer, se não fomos atingidos pelo pecado original, nós não necessitamos da graça. Por quê? Porque nós podemos, a exemplo de Cristo, por nossas próprias forças, nos salvarmos. Isso é pelagianismo. Então a igreja condena Pelágio no 4º século, e a igreja condena o protestantismo a partir de Lutero e Calvino no século XVI. Lutero vai dizer que o homem é salvo somente pela fé. Calvino vai dizer que o homem é salvo somente pela fé, e os que são salvos são os eleitos que são predestinados à salvação. E ele chega a dizer o seguinte: se eu sou um predestinado à salvação, mesmo que eu morra, Deus fará com que alguém me ressuscite para que eu seja salvo, porque eu não tenho como me perder jamais, porque eu fui predestinado. Isso, quem pensava também assim, eram os gnósticos no início da igreja. Os gnósticos pensavam que Deus trazia uma revelação especial para um grupinho seleto, escolhido, eleito, e esse grupinho era chamado de pneumáticos, ou seja, os espirituais, que eram salvos por uma eleição de Deus, sem que o homem precisasse fazer nada. A igreja combate Pelágio, que diz que o homem se salva por suas próprias forças, e a igreja combate Lutero, que vai dizer que o homem não precisa fazer nada. Inclusive ele usa uma frase assim que é terrível, é diabólica. Ele diz: peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. Ou seja, mesmo que você peque, mesmo que você desande, se você tem fé, tem convicção, confiança de que você é salvo, você é salvo. E a igreja combate os dois, porque a igreja vai dizer que a gente é salvo pela graça. Jesus diz, São João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Mas ele também vai dizer assim: todo ramo que está unido em mim, se der fruto, meu Pai vai podar para que dê ainda mais fruto. Se não der fruto, ele diz que o Pai corta e lança fora. Ou seja, nós cooperamos com a graça. A graça nos é dada, graça, já está dizendo de graça, favor imerecido,
A primeira graça, o Espírito Santo vem ao nosso coração e prepara o nosso coração para receber a boa semente da palavra de Deus. E quando a gente recebe essa palavra, essa boa semente, a gente responde a isso. Leia a carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim: você crê, linda, que há um só Deus? Ela diz, creio. Aí ele vai dizer, fazes bem. Mas os demônios acreditam e estremecem de medo. Aí eu completo. E nem por isso são salvos. Aí ele vai dizer, São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Ver, ó homem, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Um exemplo michuruca, mas é para dizer assim: eu te dou a graça. Essa graça tem dois instrumentos, é como se fossem duas muletas: a fé e a obra. Se tem fé e não tem obra, São Tiago diz que essa fé é morta. E se tem obra e não tem fé, essa obra é apenas filantropia. Também não salva ninguém. Então tem que ter os dois. Então ele combate, aqui diz, São Luís Maria Grignon de Montfort é um homem de oração e ação. A sua obra evangelizadora distinguiu-se logo pela defesa da fé católica contra o racionalismo. O que era o racionalismo? O racionalismo era uma corrente filosófica que diz que a razão é a única forma que o ser humano tem de alcançar o verdadeiro conhecimento completo. É mentira. O homem alcança o verdadeiro conhecimento graças àquilo que diz São João no capítulo 1, versículo 18 do seu Evangelho. O Filho unigênito revela o Pai para nós. Jesus é a revelação, Ele é a sabedoria, Ele é a palavra que tudo foi. No princípio Deus criou os céus e a terra está sem forma e vazia, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Ele fez por meio de quem? Por meio da sua palavra. São João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e tudo foi feito por ela, e sem ela nada seria feito. Versículo 14, São João diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória que ele tem junto do Pai. Então Jesus é a sabedoria e revela para nós toda a sabedoria. São Tiago diz, se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que com alegria ele dá. Porém, sem duvidar. Sem duvidar. Deixa eu correr, né? Porque eu falo muito. Sofreu pela pregação, cadê? São Luís Grignon nunca fugiu da cruz. Ou melhor, retomando aqui. Esta convicção de São Luís Maria transformou-se em uma pastoral cuja centralidade era o culto à Virgem Maria. Epa, primeiro me perdi, desculpa aí, é aqui em cima. O racionalismo contra o protestantismo, contra o galicanismo. Esse galicanismo era que na Gaia, na Gália, melhor dizendo, na França, a igreja da França queria obedecer ao Estado e rejeitar a autoridade do Papa. Aí ele vai e combate isso também. Eu não vou entrar em detalhes aqui. E a difusa, ou o difuso jansenismo, a doutrina desse homem que dizia que nós éramos salvos por uma eleição e a gente não precisava fazer nada. Nada, absolutamente nada, né? Um dos seus primeiros encargos foi o de capelão do hospital de Poitiers, é porque na França, né, francês eu não... Era muito amado pelos doentes e pobres, devido ao seu zelo missionário e dedicação incondicionada, o que causou inimizade entre alguns sacerdotes pelo seu comportamento fora dos padrões. Por isso teve que deixar o cargo. Então ele se tornou capelão de um hospital, depositava amor demasiado, né? Assim, vamos dizer assim, no despojamento total de servir ao pobre, de servir ao doente. E as pessoas o amavam. E alguns padres da igreja começaram a sentir inveja dele, começaram a persegui-lo. E por isso ele teve que deixar o hospital. Jesus disse, os inimigos do homem serão aqueles da sua própria casa.
O pai se levantará contra o filho contra o pai, a sogra contra a nora contra a sogra e assim sucessivamente. Os inimigos não estão longe, eles estão próximos. Eles estão próximos, né? Peregrinação a pé e missão popular. Vou tentar somente ler agora. Após 2 meses de peregrinação a pé, em 1706 chegou a Roma. Ali recebeu o título de missionário apostólico do Papa Clemente XI, do qual também recebeu de presente um crucifixo de marfim, que sempre o levou consigo, com o convite de se dedicar à evangelização da França. Olha ali São Luís. Na sua mão está o crucifixo. Aos pés dele está Satanás, que foi vencido pela devoção à Santíssima Virgem Maria, pelo amor à cruz. São Luís era um apóstolo de Maria e da cruz, né? Antes de voltar à sua pátria, a França, São Luís Maria Grion de Montfort, que gostava de se definir servo de Maria, visitou a Santa Casa de Loreto. A Santa Casa de Loreto era a casa de Nazaré, a casa de Jesus, Maria e José. Não vou entrar em detalhe, mas tem uma, você procura aí na internet, tem uma história de uma santa que viu essa casa ser transportada de lá, de Nazaré, para Loreto, na Itália. E foi transportada por anjos. Porque os muçulmanos iriam saquear aquela região e iria profanar e destruir a casa da família de Nazaré. E de uma forma misteriosa essa casa foi transportada. Ficou os alicerces lá, mas a casa foi toda transportada para Loreto. Aí você diz, eu não acredito. Não, se você não acredita, isso é o que para quem criou tudo a partir do nada? Isso é o que para quem andou sobre as águas? Isso é o que para quem ressuscitou mortos? Isso é o que para quem ressuscitou dos mortos? Isso é o que para quem arrebatou Elias e Enoque? Isso é o que para quem fez Moisés abrir o mar vermelho? Isso é o que para quem derrubou as muralhas de Jericó? Isso é o que para quem se encarna sem precisar do auxílio humano no seio de uma mulher, de uma criatura sua. Ele era muito atraído pela vida de submissão de Jesus à Virgem Maria na casa de Nazaré. Jesus com 12 anos. Não sabias que eu e teu pai estávamos à tua procura lá no templo? Ele disse, tu não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? A Santíssima Virgem Maria, não entendendo, guardou tudo isso no seu coração. Aí diz assim, e a partir daí ele desceu para Nazaré com os seus pais, e era-lhe submissos, obediente. E diz assim, e ele crescia em estatura, em graça e em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Ele era... Então, São Luís dizia, se o filho é submisso à mãe, eu também serei. Ah, eu não quero saber de Maria. O filho foi submisso a ela. Jesus foi submisso a ela, não é? Deixa eu dar um pulinho aqui. A verdadeira devoção a Maria é cristocêntrica. A gente viu lá, né? Seguir Maria para encontrar Jesus. Esse era um lema de São Luís. Esta convicção de São Luís Maria transformou-se em uma pastoral, cuja centralidade era o culto à Virgem Maria, a propagação da oração do terço e a organização de procissões e celebrações marianas. Essa devoção... Estão com frio, é? Se quiser diminuir algum ventilador aí, pode diminuir. Alguém ajuda aqui a diminuir o ventilador, porque ainda estão com frio por aqui, eu acho que esse também. Então São Luís era profundamente unido à Santíssima Virgem Maria. E por isso ele cria as devoções a ela. A devoção não, né? Essa devoção de consagrar-se a Jesus por meio dela. A cruz. Lembra que eu disse que ele era um apóstolo de Maria e um apóstolo da cruz. A cruz, fonte de sabedoria. São Luís Maria Grion de Montfort nunca fugiu da cruz. Pelo contrário,
Não obstante a sua grande estima entre os fiéis, sofreu pela perseguição dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Todo santo foi perseguido dentro da igreja. São Pio, por conta das suas chagas, foi perseguido 50 anos dentro da igreja. São Pio se consagrou à Santíssima Virgem Maria, segundo o método de São Luís Maria Grião de Montfort. O bispo de Nantes, por exemplo, negou-se a abençoar o Calvário, o crucifixo, que o sacerdote havia construído com a contribuição de muitas pessoas, ao término da sua missão em Pochatel. Não sei bem Era uma cidade na França. Sua obra foi destruída e reconstruída várias vezes. Primeiro, sobre o reinado de Luís XIV e depois durante a Revolução Francesa. Tem muito católico que admira a Revolução Francesa. Eu digo que dela nada de bom saiu para nós. Igualdade, liberdade e fraternidade. Disseram, nós só descansaremos quando enforcarmos o último padre com as tripas do último padre. Mataram mais de 500 freiras de uma só vez na guilhotina. Mataram centenas de padres. Praticamente dizimaram a igreja na França. A França era a filha primogênita da igreja no Ocidente. E se rebelou contra a mãe. Mas o missionário nunca desanimou e comentava, se não pudermos edificar a cruz aqui, edificaremos em nosso coração. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, porque disse Jesus, se a cruz ainda não pode ser edificada externamente, edifique ela no seu coração. Finque a cruz de Cristo no seu coração e fique debaixo da cruz de Cristo, como ficou a Santíssima Virgem Maria, Santa Maria Madalena e São João Evangelista. Repouse à sombra do Calvário e você não será desamparado. Nunca, jamais, jamais, jamais. Se não pode carregar no peito por perseguição e não está muito longe de começar a acontecer, carregue no seu coração. Leve no seu coração. São Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó insensato Gálatas, vocês desviaram o olhar de vocês da cruz de Cristo. E logo eu, que mostrei a vocês a imagem de Cristo crucificado. Porque ele diz, eu prego, eu anuncio Cristo e Cristo crucificado. A cruz é escândalo para os judeus, para os gregos, mas é sabedoria e poder de Deus para nós. Totus tu, ou seja, todo teu, Maria. Nos últimos anos de vida, o santo fez pregações nas dioceses de Luçon e La Rochelle, a pedido dos respectivos bispos, abertamente contrários aos jansenistas. No dia 28 de abril de 1716, enquanto participava de uma missão, São Luís Maria Grião de Montfort faleceu de pneumonia, com a idade de 44 anos. Quase a minha idade, né? Tenho 43, vou fazer 43. Novinho, né? Novinho. Não estou dizendo que eu sou novinho, mas assim, a perspectiva de vida é que a gente viva bem mais. A Bíblia diz que a gente vai viver até ali os 70, 80, e diz que se passar disso, é com dor, sofrimento e angústia, quando vai chegando a idade. Depois do dilúvio, o Senhor disse, eu vou tirar o meu espírito da carne humana, e por isso eles não viverão mais do que 120 anos. A gente pode chegar até 120. Né? Eu acredito que não passa não, porque senão a palavra de Deus vai estar enganada, né? Eu vou terminar. Aí diz assim, todo o povo se reuniu diante do seu leito de morte para receber a sua bênção.
Então ele estava morrendo e o povo procurando para receber a bênção. O que é que o povo faz atrás desse padre, hein? O que é que o povo faz atrás de fulano? Esse fulano, esse padre, transmite Jesus. E o povo vai atrás. Quem é amigo de Jesus, atrai amigos. E que bom é quando a gente encontra amigos que são amigos de Jesus. Santa Teresinha, patrona da comunidade, se consagrou segundo o método de São Luís Maria Grião de Montfort. Ela era amiga de Jesus e é amiga de Jesus. Não passarei o meu céu à toa. Derramarei sobre vós uma chuva de rosas. Ou seja, graças, graças e graças e graças. Faça a experiência de se aproximar, não somente da Santíssima Virgem Maria, mas também dos patronos da comunidade de Aliança Sal e Luz. Pega ali, por favor, São João Batista. São Luís Maria Grião de Montfort, aquele que nos ensina a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Santa Teresinha do Menino Jesus, a flor mais bela do Carmelo, nos ensina como sermos todos de Maria. E São João Batista, que é exemplo de Nossa Senhora também, diz que eu diminua para que ele cresça, porque eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque eu não sou digno nem de desatar as correias de sua sandália. Porém um homem cheio do Espírito Santo, que olhou para Herodes sem medo, como um daqueles que encabeça o exército de Nossa Senhora, e disse: não é permitido a ti, Herodes, estar com a mulher do teu irmão. E por isso perdeu a cabeça, porque pregou a verdade. Quem é de Jesus não tem medo de perder a cabeça. Porque Jesus disse assim: linda, não tenha medo daquele que pode matar o teu corpo, mas temei aquele que pode matar o teu corpo e pegar a tua alma e lançar no inferno. Então a gente tem que dizer: eu sou de Maria, totus tu, Maria, todo teu. Eu sou escravo teu, para ser mais perfeitamente escravo do teu Filho Jesus. Para ser mais perfeitamente conforme tu és, escravo do teu Filho Jesus. E ele conclui dizendo, São Luís Maria Grião de Montfort foi beatificado em 1888 pelo Papa Leão XIII e canonizado em 1947 pelo Papa Pio XII. O próprio Papa São João Paulo II, que o inscreveu no calendário geral da igreja, porque ele era um santo, podemos dizer assim, local, de uma determinada região, mas ele foi universalmente agora. Em 1996 o Papa declara: é santo de toda a igreja. Está no calendário. Agora toda a igreja pode devotamente honrar, venerar São Luís Maria de Montfort. Adotou, São João Paulo II adotou para o seu pontificado o moto totus tuus, todo teu, extraído da sua espiritualidade. São Luís Maria Grião de Montfort é o fundador das Filhas da Sabedoria, em 1703, e da Companhia de Maria, em 1705. É recordado pelos seus escritos maiores, como o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, o principal deles, o Segredo do Rosário, o Segredo de Maria, que é um resumo do Tratado da Verdadeira Devoção, o Amor da Sabedoria Eterna, que ele vai contar como a Santíssima Trindade agiu na humanidade para salvar o ser humano. A comunidade já fez uma formação com esse livro, sobre esse livro de São Luís, o Amor da Sabedoria Eterna. Carta aos Amigos da Cruz. Inclusive a gente tem um grupo de oração na capela de Muribara, grupo de oração Amigos da Cruz. E esse livro, Carta aos Amigos da Cruz, é bem pequenininho, um livrinho de bolso, porque foi uma carta que ele escreveu aos Amigos da Cruz de uma confraria que ele fundou. Ele escreveu ensinando o que seria ser um amigo da cruz. Passei por um momento, ainda estou passando, de muita doença na minha família, tanto da parte da minha esposa como da minha,
com meu pai, com o pai dela, com a minha filha, com os filhos dos nossos irmãos. E esse livrinho, Carta aos Amigos da Cruz, me fez ficar de pé diante da cruz de Jesus. E entender que tudo que cai sobre mim, ou foi uma cruz que Deus mandou, e eu devo recebê-la de bom grado, ou foi uma cruz que Ele permitiu, e eu também devo receber de bom grado. E nela, ou carregando-as, poder ser, de fato, um amigo da cruz. Um amigo de Jesus. E, concluindo, ele diz: esta obra, o Tratado da Verdadeira Devoção, permaneceu escondida em um cofre, uma urna, por 150 anos, a ser reencontrada em 1842. Foi publicada no ano seguinte. Hoje é traduzida em numerosas línguas, por ser o ponto de referência da espiritualidade mariana mundial. Então, São Luís, com o seu tratado, é um ponto de referência para o mundo da espiritualidade mariana, da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, de como nós devemos ser semelhantes a ela para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. Eu queria a ajuda, acho que de Cláudia, para a gente rezar bem rapidamente aqui. A gente vai cantar uma música, né? 8h35. Ela disse que era até 8h40, não foi? Então eu consegui